Você já imaginou estar parado, dentro de um caminhão sob o sol amazônico, olhando o rio Xingu correr à sua frente, sabendo que a única forma de atravessar é esperar horas por uma balsa? O motor ligado, a carga parada, o tempo passando. Agora, pense em substituir essa espera por uma travessia direta, contínua, segura, sobre uma das pontes mais estratégicas da Amazônia brasileira. É exatamente isso que está sendo construído no coração da Transamazônica. A ponte do rio Xingu não é apenas concreto e cabos. Trata-se de um investimento de mais de 405 milhões de reais, pensado para eliminar um gargalo histórico da BR-230, ligar Anapu à Vitória do Xingu e transformar a logística de uma região inteira. Uma obra esteiada, com centenas de metros sobre um dos rios mais imponentes do país, capaz de mudar o dia a dia de quem vive, produz e transporta na Amazônia. Fique com a gente nos próximos minutos e descubra como está sendo construída a conexão vital da Transamazônica sobre o rio Xingu. A ponte do rio Xingu está em construção no quilômetro 571 da BR-230, a Transamazônica, no estado do Pará. Ela será parte essencial da conexão direta entre os municípios de Anapu e Vitória do Xingu, substituindo a travessia que hoje depende principalmente de balsa. A estrutura terá entre 700 e 750 metros de extensão, cruzando um dos trechos mais longos e estratégicos do rio Xingu. Será uma ponte estaiada, com 8 vãos no total, 4 na margem direita e 4 na margem esquerda, formados por pórticos de pilares e vigas em concreto armado. Tudo isso apoiado sobre uma fundação profunda, dimensionada para enfrentar correnteza, variação de nível do rio e o regime hídrico amazônico. O projeto faz parte do novo PAC e deve beneficiar diretamente cerca de 145 mil pessoas, além de impactar toda a logística regional de cargas. Mas essa ponte não nasceu do nada. Ela responde a um problema antigo, vivido diariamente por quem depende da Transamazônica. E é isso que nos leva à próxima pergunta. Por que essa travessia se tornou urgente agora? Durante anos, atravessar o rio Xingu nesse ponto significou se submeter ao ritmo da balsa. Caminhoneiros relatam esperas de 2, 3, às vezes 4 horas. Em períodos de chuva intensa ou cheia de rio, esse tempo se tornava ainda mais imprevisível, com travessias interrompidas e filas que avançavam pela rodovia. Enquanto isso, o curso natural do rio era seguido, mas a vida, na margem, ficava em suspenso. Contudo, esse gargalo não afetava apenas quem transportava cargas. Ele interferia diretamente no cotidiano de moradores, comerciantes, produtores rurais e prestadores de serviço que dependem da Transamazônica para trabalhar, estudar ou acessar saúde e abastecimento. A travessia lenta se transformou, ao longo do tempo, em um freio invisível ao desenvolvimento regional. A Transamazônica, concebida para integrar o território nacional e articular o interior amazônico, acabava interrompida justamente em um dos pontos mais simbólicos. Um paradoxo logístico, uma rodovia continental bloqueada por um rio sem ponte. Estudos técnicos e reivindicações se sucederam até que a travessia deixasse de ser apenas um problema local e passasse a ser tratada como um entrave estratégico. Em 2022, essa virada finalmente ocorreu. A ordem de serviço foi assinada e a obra da Ponte do Xingu entrou oficialmente em execução. Nos anos seguintes, passou a integrar o pacote federal de investimentos, que inclui ações do novo PAC. A proposta é direta: eliminar a dependência de balsa, reduzir drasticamente o tempo de travessia e criar uma ligação contínua, segura e permanente entre Inapu e Vitória do Xingu. Agora que entendemos o porquê, surge a pergunta inevitável: como está essa obra hoje e como se constrói uma ponte estaiada desse porte no meio da Amazônia? Hoje, a Ponte do Xingu deixou definitivamente o campo das promessas e entrou na fase em que a engenharia se impõe à paisagem. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a obra já ultrapassou 50% de execução física ao fechamento deste vídeo, em janeiro de 2026. Esse marco não representa apenas um número, mas a superação das etapas mais críticas e invisíveis de qualquer ponte sobre um grande rio amazônico. Agora, falando exclusivamente de construção, antes que qualquer pilar aparecesse acima d'água, o trabalho começou no ponto mais sensível da obra, o subsolo do Xingu. As fundações profundas foram executadas integralmente.
e cada estaca foi dimensionada para atravessar camadas instáveis de sedimentos, até alcançar níveis capazes de suportar esforços permanentes e variáveis. É um tipo de engenharia que exige leitura precisa do solo, controle rigoroso da execução e adaptação constante às condições do rio, que muda de comportamento ao longo do ano. Com as estacas concluídas, entraram em cena os blocos de fundação, verdadeiros maciços de concreto responsáveis por distribuir de forma uniforme as cargas da superestrutura. Esses blocos foram moldados para resistir não apenas ao peso próprio da ponte, mas às forças de correnteza, a variação do nível do rio e as cargas dinâmicas do tráfego pesado. Somente após essa base estar totalmente consolidada, foi possível avançar verticalmente. Os pilares principais começaram a surgir simultaneamente nas duas margens do Xingu, um avanço coordenado que exigiu logística precisa, fornecimento contínuo de concreto e sincronização de equipes. Cada pilar foi executado com controle geométrico rigoroso, pois qualquer desvio milimétrico nessa fase comprometeria o comportamento estrutural do sistema estaiado. Com isso, a infraestrutura da obra foi oficialmente concluída, um divisor de águas no cronograma. A partir desse ponto, a ponte começou a ganhar forma no horizonte. Atualmente, o empreendimento se encontra na fase de mesoestrutura e superestrutura, onde a obra deixa de ser apenas fundação e passa a se tornar travessia. As frentes de serviço se concentram na execução dos tabuleiros, das vigas longitudinais e, principalmente, dos mastros estaiados, que funcionam como o eixo estrutural de toda a ponte. Parte dos tabuleiros já foi armada e concretada, revelando o avanço progressivo da plataforma, que futuramente receberá o tráfego da BR-230. Esse processo ocorre em etapas cuidadosamente planejadas, respeitando prazos de cura do concreto, sequência de proteção e equilíbrio estrutural provisório. A escolha do sistema estaiado não é casual. Vale destacar que as pontes estaiadas, como a que está em construção acima do Xingu, permitem vencer grandes vãos com menor número de apoios no leito do rio. Com isso, são reduzidos os impactos ambientais, as infraestruturas hidráulicas e os riscos durante cheias. Os estais trabalham predominantemente a tração, conectando o tabuleiro aos mastros e redistribuindo esforços de forma eficiente e segura. Cada mastro é construído em fases sucessivas de concretagem, com acompanhamento técnico constante. A verticalidade, o alinhamento e a resistência do concreto são monitorados em tempo real, pois esses elementos concretarão parte significativa das cargas permanentes da estrutura. A execução ocorre de forma simultânea nas duas margens do rio. Esse conceito de canteiros espelhados ajuda a acelerar o cronograma, mas exige logística complexa. Nada chega facilmente ao local. Materiais, equipamentos e equipes dependem de planejamento fino para vencer distâncias, clima instável e acessos limitados. De fato, o ambiente amazônico impõe grandes desafios. A alta umidade exige cuidados extras com formas, armaduras e concretagem. As chuvas, por vezes intensas e repentinas, obrigam a ajustes constantes no ritmo da obra. Ainda assim, a concretagem segue alinhando, com previsão de entrega para o fim de 2026. Nos próximos meses, o foco permanece no cronograma dos tabuleiros estaiados, na concretagem final dos mastros e na preparação da estrutura para as etapas subsequentes: pavimentação, sistemas de drenagem, sinalização e dispositivos de segurança viária. A cada avanço, a ponte deixa de ser apenas uma obra em execução e se transforma pouco a pouco em um novo eixo de integração regional. Para entender o tamanho real da ponte do Xingu, é preciso traduzir números técnicos em imagens do cotidiano. O investimento de 405,6 milhões de reais pode soar abstrato à primeira vista, mas ele equivale, por exemplo, à compra de aproximadamente 5.500 automóveis populares 0 km. É como colocar uma frota inteira de carros novos sobre o rio todos os dias, apenas para eliminar um único gargalo logístico. Se esse mesmo valor fosse aplicado em transporte urbano pesado, daria para financiar alguns quilômetros de metrô, dependendo do contexto e do padrão da obra. Inegavelmente, o investimento da ponte do Xingu foi concentrada a uma única travessia, justamente porque o impacto de números economizados nesse ponto se multiplica ao longo de centenas de quilômetros na Transamazônica. Em termos físicos, os 700 a 750 metros de extensão da ponte correspondem a cerca de 7 campos de futebol colocados em sequência, suspensos sobre um dos rios mais largos da Amazônia.
Em outras palavras, não é uma travessia curta, nem simbólica. É uma estrutura pensada para ser vista, usada e sentida. Mas o comparativo mais forte não está no dinheiro, tampouco no comprimento. Hoje, a travessia por balsa pode consumir 2, 3 ou até 4 horas em períodos de maior fluxo ou cheia do rio. Com a ponte pronta, esse tempo será reduzido a poucos minutos, de forma contínua e previsível. Menos espera para o caminhoneiro, prazo respeitado para o comércio, vida facilitada para o morador. Para quem mora na região, acesso constante a serviços, saúde e oportunidades. Enquanto outras grandes pontes encurtam distâncias entre margens, a ponte do Xingu encurta algo ainda mais valioso: o tempo perdido. E na Amazônia, tempo é desenvolvimento. Com a conclusão prevista para o fim de 2026, a ponte do Xingu eliminará um dos últimos grandes gargalos da BR-230 no Pará. O efeito será imediato: redução de custos logísticos, maior previsibilidade no transporte e fortalecimento da economia regional. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, cerca de 145 mil pessoas serão beneficiadas diretamente, além de produtores, transportadores e serviços que dependem da Transamazônica. A substituição das balsas também aumenta a segurança, reduz riscos operacionais e garante funcionamento contínuo, mesmo em períodos de cheia. Mais do que atravessar um rio, a ponte consolida um eixo de integração regional na Amazônia. A ponte do Xingu não é um gesto simbólico, nem uma obra de vaidade. Ela é resposta técnica a um problema real, construída com método, planejamento e engenharia aplicada ao território. Ao eliminar a travessia por balsa, essa ponte reduz distâncias, desenvolve tempo e cria continuidade onde antes havia espera. Na Amazônia, conectar margens é mais do que atravessar um rio, é integrar regiões inteiras, com concreto, aço e decisão. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessa incrível ponte do Xingu? Realmente é uma obra fundamental para a região, não é isso mesmo? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Afinal, ponte encurta distâncias, conecta pessoas e desenvolve regiões. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.